Olá, pessoal. Tudo bem? Bom, tivemos aí um imprevisto, né, com a nossa aulinha de hoje. Eu já comuniquei a vocês a motivação disso, tá? Então, como eu não pude estar online, tá indo aí as nossas duas aulas desta sexta-feira gravada, mas não muda muita coisa. A gente vai dar continuidade aonde paramos, tá? Vou até compartilhar aqui com vocês o nosso tema para que possamos seguir de onde paramos. Então, ó, vamos lá. Estávamos analisando, deixa eu verificar aqui, o inciso 2 do artigo 128. Tínhamos concluído o inciso 1, tá? Estávamos falando do inciso 2, tá? Que é o aborto sentimental ou o aborto humanitário, tanto faz. Mencionamos, então, os requisitos. Discutimos aqui que a gravidez precisa ser resultante do crime de estupro, mencionamos aqui para vocês na terça-feira que fica a critério do médico o convencimento, entretanto, não é daquela maneira como a gente imagina, que basta a pessoa chegar lá e dizer que está grávida e foi resultante de estupro, que o médico já vai realizar o aborto. Há, de acordo lá com a portaria 1145 de 2005 do Ministério da Saúde, uma série de providências que o médico deve adotar. E o médico segue também as recomendações lá do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina. Paramos, então, na análise do segundo requisito. O primeiro é resultante de estupro, a gravidez resultante de estupro. O segundo é o consentimento da gestante ou de seu representante legal. Então, vamos lá, vamos dar sequência nisso aqui. Já estamos finalizando o nosso artigo 128, portanto, finalizando também já o capítulo 1, né, do nosso título 1 do Código Penal. Então, veja que aqui o legislador menciona que se a vítima for capaz, né, se a vítima for pessoa capaz, ou seja, não tem nenhum problema mental, não tem nenhum distúrbio mental, não é uma pessoa menor de idade de forma que não possa assim agir, precisa do representante, precisa do pai, e etc. Então, se a vítima for capaz, basta seu consentimento. Ao contrário da análise anterior, que lá é o médico que decide com ou sem o consentimento da gestante. Aqui é necessário o consentimento da gestante, tá? Sendo a vítima incapaz, basta a autorização de seu representante legal. Geralmente, o representante legal aqui pode ser o pai, pode ser a mãe. Na ausência do pai e da mãe, pode ser os avós, ou se tiver um irmão maior, tal, enfim. Uma série de situações aqui mencionadas, tá? Esse não tem discussão nenhuma em relação a ele. O terceiro requisito é o que precisa ser, o aborto precisa ser realizado por médico, tá? Isso nós mencionamos, isso nós deixamos bem claro na aula anterior, quando começamos a analisar o artigo 128 do Código Penal, tá? Realizado por médico. Verifica que, lembram-se que eu disse a vocês, aqui não é situação de estado de necessidade. Aqui a situação de risco, de perigo, tá? Não é atual. Portanto, pode ser aquela condição futura. Por isso, então, nós não estamos diante de uma situação de emergência, né? Porque se fosse uma situação de emergência,
caberia aí o estado de necessidade, e na situação de estado de necessidade, aí tá, não exige que a atuação seja específica do médico, né? Então, vamos só colocar um resuminho, nós já tratamos disso na aula passada, mas só um resuminho para completar esse artigo. Como não há emergência, caso esse aborto venha a ser realizado por outra pessoa que não médico, aí haverá o crime de aborto, tá? Então, ó, como não há emergência, caso venha a ser realizado o aborto por outra, o aborto por outra pessoa que não o médico, aí haverá o crime. Tá? Portanto, só pode ser realizado por médico, nesse caso aqui. Beleza? Daí você extrai que se for uma situação de estado de necessidade, tá? Ou seja, a vida da gestante está numa situação de perigo atual, né? Ela corre risco agora, ou alguém age agora e realiza as manobras abortivas para salvar a vida da gestante, ou daqui 10 minutos, 30 minutos, já torna impossível salvar a vida dela. Aí, nessa situação, como é uma hipótese de estado de necessidade, aí não exige especificamente que a atuação seja do médico, tá? Aí pode ser de qualquer pessoa, ok? Alguns pontos que merecem aqui destaque, mas aí eu nem vou anotar, porque é só uma questão aqui, a gente perde muito tempo com essa questão de ficar digitando, que eu sou muito ruim para isso, né? Então, uma questão só para conhecimento de vocês, por exemplo, quanto ao aborto eugenésico, o aborto eugênico, né? Que a doutrina também chama de eugenésico. Que tipo de aborto é esse? Como que funciona? Isso há crime ou não há crime no aborto eugenésico, que é o que a doutrina menciona? O aborto eugênico, o aborto eugenésico, é aquele aborto em que os exames pré-natais demonstram, comprovam, dão sinais evidentes, claros, sem sombra de dúvida, que o filho vai nascer com alguma anomalia. Então, por exemplo, a mulher durante a gravidez, fazendo lá os exames do pré-natal, o médico conclui, analisando esses exames, que a criança vai nascer com síndrome de Down, por exemplo. Tá? Ou ela vai nascer com uma ausência congênita de algum membro, né? E por aí afora. Tá? Há uma série de situações em que os exames pré-natais já indicam alguma situação, algum tipo de anomalia que vai recair sobre aquele recém-nascido após o parto, tá? Enquanto está desenvolvendo no útero materno, isso já é possível ser identificado, tá? Nesta situação, pessoal, hoje, no nosso Código Penal, não há amparo legal. Portanto, se em decorrência dessa suposta anomalia já devidamente constatada por meio de exames, realizar-se atos abortivos ao crime da mesma forma. Não muda absolutamente nada. Tá? Então, o aborto eugenésico não é permitido, não é autorizado o abortamento. Tá? Há o crime
da mesma forma, ok? Agora, nos casos em que os exames demonstram lá, né, ocorre lá a demonstração de que aquele feto é anencéfalo. O que é o feto anencéfalo? A formação de um ser humano com anencefalia. Isso acontece quando esses exames indicam que aquele feto, no momento do parto, ou logo após o parto, logo após o corte do cordão umbilical, devido à ausência ou devido a uma ausência congênita, como, por exemplo, a falta de formação cerebral, ele vem a óbito. Essa é a hipótese. Então, já está demonstrado lá nos exames, tá, que aquele feto não terá vida pós-morte. Vida pós-parto. Vida pós-morte é para acabar, né? Ele não terá vida pós-parto. Tá? Os exames indicam, né, que ele vai nascer ou sem o coração, que já é mais difícil, né, mas vai nascer sem cérebro, que é o mais comum. Tá? É um exemplo mais clássico, hein? Nesta situação de fetos anencéfalos, o STF já decidiu que, nesse caso, não existe crime. O ato de abortar, apesar de não ter amparo legal, tá? Não existe crime. Tá? Decidiu o STF pela inexistência de crime. É como se aquele feto não fosse, já não tivesse condições de vida. Tá? Ele só tem possibilidade de vida intrauterina e, portanto, por um prazo determinado. Logo, para que vai deixar aquele feto continuar sendo desenvolvido durante um determinado período se já sabe que cortou o cordão umbilical, ele vem a óbito? Tá? Não há essa necessidade de também causar um sofrimento à mãe, porque a mãe já sabe que ela só terá o filho intrauterinamente. Tá? Ela sabe que no dia do parto ele não vai continuar vivo. Portanto, para que estender o sofrimento dessa mãe? Tá? STF já decidiu pela inexistência de crime quanto a essa situação. Então, entendido isso, tranquilo para a gente finalizar a nossa matéria, os fetos anencéfalos podem o médico realizar o abortamento, que o fato é atípico. Tá? Já o aborto considerado eugenésico, tá? Este ao crime. Tá? O que é mais comum, eu não me lembro os nomes, síndrome de Down e aquelas crianças que a mãe era cometida com chikungunya, uma coisa assim, que nascia com o cérebro muito pequeno. Tá? É a mesma situação. Tá? É uma anomalia durante a gravidez que não elimina o crime. Tá bom? Encerramos com isso o nosso capítulo 1 do título 1 do Código Penal. Vamos entrar agora, então, vou até colocar aqui para vocês, para irem fazendo o acompanhamento. Vamos agora falar do capítulo 2. Capítulo 2 do Código Penal. Então, vamos a ele. Tá? Capítulo 2 do Código Penal. Deixa eu aumentar mais aqui para facilitar a vida de vocês aí que estão acompanhando. Para mim aqui tá bom, mas eu esqueço que talvez para vocês não esteja. Acho que agora ninguém pode reclamar. Tá? Então vamos lá, deixa eu pegar meu código aqui, vamos para o artigo 129, que é extenso pra caramba. Vamos a ele, capítulo 2 das lesões corporais. Vou botar ele aqui. Das lesões corporais. Não era para ter saído dessa cor, mas já que saiu, fica. Beleza. Então, vamos lá.
Iniciando o artigo 129 do Código Penal, antes de analisarmos os elementos formadores do artigo 129, vamos fazer aí algumas observações que elas são importantes. O artigo 129, ele é subdividido, pessoal, em categorias, tá? Nós temos a lesão corporal dolosa, nós temos a lesão corporal culposa e nós temos a lesão corporal no âmbito doméstico, ok? São 3 as categorias de lesões corporais, por isso que das lesões corporais e não da lesão corporal. Na hora que você apanha o capítulo 2, vem lá, das lesões corporais. Por que das lesões, né? Poderia ser da lesão corporal. É um único artigo? Não. São das lesões corporais porque são 3 categorias hoje no artigo 129. Nós temos a lesão corporal dolosa, nós temos a lesão corporal culposa e nós temos a lesão corporal no âmbito doméstico ou familiar. Então, vamos deixar anotado isso para facilitar o entendimento de vocês. Categorias, né? São lesões corporais, categorias de lesões corporais, tá? Então, a primeira delas, vamos entender como que isso é subdividido. Tá? Então, nós temos vou até mudar a corzinha aqui, ficar todas bonitinhas. Dolosa, tá? Daqui a pouco eu volto aqui para que vocês possam entender isso. Então, ó, das lesões corporais, categorias. Categorias. Isso aqui. Nós temos, primeira, a dolosa, segunda, a culposa. Eu não sei nem por que eu faço isso, mas eu faço só para ter trabalho, né? Só para me dar trabalho. Então, lá. A segunda é a culposa e a terceira é a lesão no âmbito doméstico ou familiar. Ok? São 3 tipos, 3 categorias de lesões corporais. Beleza? Vamos lá. A primeira delas aqui, a lesão corporal dolosa, ela se subdivide em lesão corporal dolosa leve. E aonde que está a lesão corporal leve? Está no artigo 129, caput. Vai entender depois por quê. O legislador não menciona, ó, você pega o 129 do Código Penal, está escrito assim, lesão corporal. Olha em cima do artigo 129, bem em cima, assim, em negrito no teu código. Aparece assim, lesão corporal. Por que agora nós estamos colocando categoria? Lesão corporal dolosa leve. Vocês vão entender daqui a pouquinho. Ela é leve por exclusão, tá? Então, nós vamos tratar disso. Aí nós temos a lesão corporal dolosa grave. Onde que ela está? No artigo 129, parágrafo 1º. Depois nós temos a lesão corporal gravíssima, que também não está no Código Penal, é a doutrina que dá essa denominação. Gravíssima, artigo 129, portanto, no parágrafo seguinte, parágrafo 2º. E, por fim, na dolosa, nós temos a lesão corporal dolosa seguida de morte. Nós temos a seguida de morte. Onde que ela está? No artigo 129, parágrafo seguinte, né? Portanto, o
terceiro. Ok? Essas são as hipóteses, tá? De lesão corporal de primeira categoria. Leve, grave, gravíssima e seguidas de morte. Não é à toa que o 129 é desse tamanho, né? Ele é grande, ele é muito grande. Então, na lesão corporal dolosa, nós temos a leve, a grave e a gravíssima. Depois, a seguida de morte. Vamos analisar cada uma delas. E a lesão corporal culposa, aonde que eu a encontro? Ela está no artigo 129, no seu parágrafo 6º. Cadê? 6º. Parágrafo 6º. Olha que bonitinho vai ficando. Ó, então, voltando, ó, capítulo 2, das lesões corporais. Por que são das lesões corporais? Porque ela é dividida em 3 categorias. Nós temos a lesão corporal dolosa, a lesão corporal culposa e a lesão corporal no âmbito doméstico ou familiar. A dolosa, ela é subdividida em lesão corporal dolosa leve, que está no caput, grave no parágrafo 1º, gravíssima no parágrafo 2º, seguida de morte no parágrafo 3º. A lesão corporal culposa está no parágrafo 6º e a lesão corporal no âmbito doméstico ou familiar, ela está no 129, parágrafo 9º. 29, parágrafo 9º do CP. Todos Código Penal. Tranquilo? Estas são as categorias da nossa lesão corporal. Joia? Então, vamos analisar a primeira delas. Artigo... Eu acho que eu não copiei ele aqui, né? Não. Não. Então, vamos lá. A primeira delas... O nome aqui. Lesão corporal leve. Onde que ela está? No artigo 129, caput. Artigo 129, caput. O que o legislador menciona lá, no 129, caput? Ó, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pronto. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Deixa eu só confirmar se eu não estou falando besteira. 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Pena de detenção, a gente quase nunca fala de pena, né? Mas pena de detenção de 3 meses a 1 ano. É bom ir falando da pena para a gente ir memorizando as penas aí inseridas, tá? Então, pena, detenção, pena, né? Detenção de 3 meses a 1 ano. Peninha pequenininha, crime de menor potencial ofensivo, inclusive, tá? Esse é o caput do artigo 129 do CP. Vamos, então, analisar esse artigo 129 para a gente entender. Veja que aqui o legislador diz ofender a integridade corporal ou a saúde. E sempre de uma terceira pessoa, e não a sua, não a própria, tá? Não diz aqui ofender a integridade corporal ou a saúde de alguém, própria e de alguém. Ele menciona que tem que ser
de outrem. Bateu sono aqui. Então, vamos lá. Ofender a integridade corporal. Essa é a primeira expressão. Tá? Ofender significa atingir, né? Atingir a integridade corporal. É um crime material, tá? Precisa efetivamente ofender a integridade corporal. Precisa efetivamente atingir a integridade corporal. Então, ofender a integridade corporal nada mais é do que o dano, tá? E não só o perigo de dano, é o dano anatômico. É o dano anatômico decorrente da agressão, ou decorrente de uma agressão, né? Decorrente de uma agressão. Essa é a primeira situação. Integridade corporal é o dano anatômico, é a ofensa, é o atingimento ao corpo de uma terceira pessoa. Portanto, o que significa essa integridade corporal, essa ofensa à integridade corporal? Nada mais é do que o rompimento, olha que bonitinho, é o rompimento ou dilaceração, é o rompimento ou a dilaceração, ao contrário do que muitos pensam, externa, até aqui todo mundo concorda, ou interna, de tecido do corpo da vítima. De tecido do corpo da vítima. Deixa eu só diminuir um pouco. Coloquei grande demais e está movimentando a telinha aí para vocês. Ok? Esta é a situação. Aqui, quando menciona integridade corporal, ofensa, atingimento, alcance da conduta do agente à integridade corporal da vítima, está dizendo rompeu ou dilacerou, externa, que é o mais comum, ou internamente, tecidos do corpo da vítima. Tá? Então, exemplos dessa situação. Então, a gente imagina a ofensa à integridade corporal muito como sendo o soco, né? A fulano de tal deu um soco lá, o sangue escorreu. Às vezes não há necessidade de sangue, né, pessoal? Vocês querem ver? Ó, vou passar alguns exemplos. Não sei se eu vou conseguir lembrar de todos, se eu vou mencionar todos, mas vou passar alguns. Por exemplo, vocês vão estudar muito isso, vão analisar muito isso em medicina legal. Escoriações. Né? Escoriações, todo mundo sabe o que é, né? É o raspão, né? Você raspou com parte do corpo. Isso já é uma escoriação. A escoriação nada mais é do que uma lesão superficial. Lesão superficial da pele, né? Dói pra caramba, né? Mas é uma lesão corporal. Uma escoriaçãozinha simples gera uma lesão corporal. Então, se alguém, num ato de violência, te dá um empurrão com as duas mãos, você cai com a força do empurrão, você vai atritar parte do teu corpo, cotovelo, o braço ou o joelho, a perna, com o solo asfáltico ou solo com cimento e etc. Esqueci a palavra agora aqui, tá? É o suficiente para gerar uma lesão. Você caiu e atritou, né? É o atritamento com algo poroso, rústico, tá?
já é o suficiente. Você caiu e atritou exatamente pela força excessiva que o indivíduo lançou sobre o seu corpo. Logo, isso é uma ofensa corporal por meio de escoriações. Aquilo já é o suficiente. Nós temos também as equimoses. Vou colocar só equimose no singular, mas geralmente fala-se equimoses. Essa equimose é que é o problema, tá? Isso é o sangramento dos tecidos subcutâneos. É uma situação em que não há sangramento, tá? O sangue não escorre, ele acumula, né? Que eu não sei a denominação que se dá na medicina legal, o médico sabe, ele se acumula no tecido subcutâneo, portanto, abaixo ali da pele. Ele fica com uma mancha escura. E aí essa mancha vai mudando de cor conforme o tempo vai passando, tá? De forma que ela começa mais escura, que demonstra aquele sangue, né, quase para uma coloração preta e não vermelho propriamente dito. Depois ele vai diminuindo, tá? Ele aparenta preto, depois ele já vem para uma situação um pouco mais vermelha, depois ele vem para um amarelado, depois ele se aproxima de um esverdeado clarinho até que ele desaparece, tá? Esse acúmulo de sangue no tecido subcutâneo é considerado uma equimose, portanto, geradora de uma ofensa corporal. Veja que não houve sangramento, houve sangramento rompeu os vasos internos. Houve ali, na verdade, não especificamente um rompimento, pode ter havido até uma dilaceração. Tá? Esta é a hipótese. Então, a equimose, vamos colocar aqui como um sangramento subcutâneo, sangramento do tecido, nós estamos falando de tecido subcutâneo. Vamos colocar aqui essa mancha escura que forma devido ao impacto. Geralmente é o impacto que gera essas situações aqui mencionadas, tá? Nós temos também, e isso já é o mais comum, né? Cortes, fraturas, fissuras. A fissura já é mais difícil, mas a fissura a gente identifica muito esse tipo de lesão, o médico identifica muito esse tipo de lesão, mas ainda não é lesão corporal, mas se identifica muito isso nos crimes sexuais. Bastante comum nos crimes sexuais. Só na lesão corporal é mais difícil, tá? Bem mais difícil só na lesão corporal, mas quando o crime é de estupro, as fissuras são pontos característicos de lesão, porque no crime de estupro, por exemplo, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça à conjunção carnal ou outros atos libidinosos. Então, pode entrar na fissura indicativo de um ato sexual violento. Então, o corte, todo mundo sabe o que é, né? A gente não precisa nem mencionar, né? Os cortes, eles podem se dar com faca, com gilete, com facão, com enxada, pode ser até mesmo com uma paulada, com uma pedrada. O corte rompe os tecidos de forma que aí eles separam e há o sangramento. Isso é muito comum, que é o mais comum, na verdade, de todos, né? A fratura, todo mundo sabe, uma paulada no braço, na perna, quebra de ossos. É isso que leva à fratura. Então, corte, fratura e fissura. A fissura já é mais comum. O que vem a ser uma fissura? A fissura é, de novo, um ferimento na pele. Ele é bem superficial, mas ele se dá em algumas situações específicas. Por exemplo, as fissuras, elas são muito comuns, né? Esse ferimento na pele, de forma superficial, elas são muito comuns no canal anal. Muito comum. São pequenos riscos, muito fininho, em que há o rompimento ali da pele. Uma pele fina e ela se rompe e fica aquele risquinho, mas muito pequenininho, muito fininho, vamos dizer assim. Isso é uma chamada fissura. Também é ofensa corporal, tá?
Então, vamos colocar isso aqui como um ferimento na pele, geralmente no canal anal. Acho que é o mais fácil de entender aí. Por isso que eu disse que é muito comum nos crimes sexuais. Tá? Bem mais comum nos crimes sexuais. Nós temos também os hematomas. Tá? Os hematomas também são ofensas corporais. Aqui, os hematomas são aqueles acúmulos de sangue em decorrência de choque. Quando paulada, martelada, geralmente com algo que não é cortante. Tá? Você bate e ele rompe, ele amassa lá no fundo e fica aquela mancha. Isso gera um hematoma. São acúmulos de sangue, decorrente nós temos também, acontece muito isso em jogador, mas não é crime, né? As luxações. Luxações também comum. Aí é deslocamento de um ou mais osso da articulação. Desloca. Já vi isso em luta, né? Em luta de MMA. Desloca lá o dedo, aí eu desloco o ombro, enfim, e alguém volta lá, coloca no local. Então, deslocamento é o deslocamento de um ou mais osso da articulação. Acho que isso é o suficiente, já dá para vocês terem uma noção aí de ofensas consideradas corporais, tá? Tem mais coisa, viu? Por exemplo, não coloquei aqui, mas é considerado lesão corporal a proveniente de queimadura. Lógico que se a intenção não for a de morte, né? Se a intenção for só de lesionar. Portanto, também pode acontecer isso, tá? A dor em si mesma não constitui lesão corporal. O simples fato da pessoa estar sentindo dor não é lesão corporal. Tá? Precisa se fazer presente essas situações que nós já mencionamos. O legislador diz ofensa à integridade corporal. Tá? Então, se a pessoa realizou lá, pegou no braço de alguém e apertou, ela falou, estou sentindo dor, solta, solta, e não ficou nenhum desses sinais que nós mencionamos, o simples fato de você sentir dor porque alguém apertou excessivamente não gera lesão corporal. Tá? Então, pode até anotar isso aí. Observação. A dor, por si só. Por que por si só? Porque por si só. Lógico que se alguém te dá uma paulada com a intenção de romper, né, esses tecidos do seu corpo, você vai sentir dor, né? Então, a dor em decorrência da lesão, aí da ofensa corporal, né? Aí você vai sentir dor, não há dúvida nenhuma, mas a dor sem a ofensa à integridade corporal não gera a lesão corporal. A dor por si só, por isso por si só, não constitui lesão. Okay? Outra questão importante, corte de cabelo ou de barba. Então, corte, nós já comentamos isso, de cabelo ou de barba. Só a barba, o cabelo, os pelos de forma geral, eles integram, eles compõem o corpo humano. Óbvio, né? Não há o que discutir em relação a isso. Portanto, o corte de cabelo ou de barba não autorizado. Não autorizado. Por que não autorizado? Porque se você autoriza, lembram-se da parte geral, você entra lá naquela questão que nós já mencionamos lá atrás,
da questão cultural e etc., né? Que não gera crime nenhum, porque são bens disponíveis, você consentiu, consentimento elimina a possibilidade de crime, tá? Então, o corte de cabelo ou de barba não autorizado constitui lesão corporal. E o que é importante, pessoal, é que constitui lesão corporal ainda que a intenção seja de obter vantagem econômica. Então, por exemplo, a pessoa, enquanto você estava dormindo, né, ou sem que você percebesse, a pessoa vai lá e corta o seu cabelo, porque ele vai vender aquele cabelo para usar para fazer peruca, por exemplo. Ele corta o cabelo visando vantagem econômica. Estou mencionando isso porque eu vi uma reportagem na televisão agora esses dias, que a pessoa estava desviando cabelos que eram cortados mediante autorização por uma... Opa! Venceu o nosso prazo aqui. Poxa vida, como passa rápido. A pessoa estava fazendo parte de uma ONG, né? E ela levava cabelo para uma empresa que ela tinha e ela confeccionava peruca e vendia, ela desviava da ONG, que era para fazer gratuitamente, tá? Então, nessa situação, como aquilo tinha valor econômico, era furto. Mas se a pessoa corta o cabelo de alguém sem a autorização, e aquele cabelo era autorizado, isso que eu mencionei com o exemplo, mas se você corta o cabelo sem autorização da pessoa que é a dona do cabelo, que integra o corpo daquela pessoa, né? Ainda que seja para vender e obter um lucro, né? Obter uma vantagem econômica, o crime continua sendo de lesão corporal, tá? Não muda absolutamente nada quanto a isso. Então, o corte de cabelo ou de barba não autorizado constitui lesão corporal. Vou até acrescentar aqui para vocês não esquecerem. Ainda que a intenção, né, o dolo, ainda que a intenção seja de obter vantagem econômica. Não importa. E um outro caso que eu tive, inclusive, aqui, né, na minha cidade, da pessoa que corta o cabelo, no caso, era um pai. O pai, como forma de gerar vexame no filho, porque o filho não estava obedecendo, ele raspou, cortou, sem autorização do filho, o cabelo dele. E aí ele ia para a escola com boné e etc. e tal. E ele disse que usava boné porque ele ficava com vergonha, porque o pai dele passou a tesoura e a gilete no cabelo dele. E era menor de idade. Então, cuidado. Se for para causar vexame e a vítima for menor de idade, estando essa pessoa menor de idade sob a guarda ou autoridade ou a vigilância do agente, aí o crime é do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, só essa observaçãozinha, nós vamos encerrar essa aulinha. Se o corte de cabelo sem autorização tiver como fim causar vexame, né? Causar vexame, sendo a vítima menor, o crime é do Estatuto da Criança e do Adolescente. É artigo 232. Artigo 232 do ECA. O ECA, pessoal, é a lei 8.069 de 1990.
89, 90, não, 90. Tá? E para finalizar, se a intenção for de humilhar a vítima, corte de cabelo, né? Se a intenção for cortar o cabelo para humilhar a vítima, aí o crime é de injúria real. Já aconteceu bastante quando a gente estava trabalhando nessa área aí. Tá? Incrível que pareça, acontecia bastante. Código Penal. Beleza? 2 aulinhas. Vamos parar por aqui. A gente segue na sequência com mais um vídeo para a segunda aula, para finalizarmos esta situação. Ok? Volto já já.